Enquanto isso, eu vou contar uma história para vocês que dói. É triste. 2 servidores públicos de Schroeder foram presos em flagrante. Sabe o que eles faziam? Eles faziam parte de um esquema de fraude no registro de ponto eletrônico numa unidade básica de saúde. E sabe como é que era o esquema? Eles usavam... Obrigada, produção. Obrigada. A produção colocou na tela. Sabe o que é isso? Isso são digitais falsas, de silicone. Agora, um servidor público ter a cara de pau, ter a desonestidade de fazer a sua digital de silicone para fingir que estava trabalhando e não estava numa entidade de saúde, uma entidade pública, que atende gente que precisa. Qual é o sentimento, cidadão? Qual é o sentimento seu aí em casa ouvindo eu contar isso? André Zambonin está ao vivo, está lá, né, Carol? Ela está em Schroeder. Ela está na cidade, ela foi a Schroeder, está lá, está em Schroeder. Ah, está ali, ó, Schroeder, Delegacia da Polícia Civil. Essa história dá enjoo, essa história vergonhosa, que que apodreçam na cadeia. É uma pena que isso não vai acontecer, mas deveriam, para dar exemplo nesse país que o Paulo tanto comenta, país que está precisando de exemplo, deboche. André Zambonin, me perdoa, mas não consigo não ficar irritada com uma história dessa. Quando eu soube dessa história, hoje cedo, eu já falei, não é possível. Nós vamos contar no nosso ND Notícias, não é possível. Traga mais detalhes, por favor, Zambonin. Muito boa noite, bem-vinda. Trago sim, Márcia. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Nós passamos o dia aqui em Schroeder conversando com autoridades e também com a Polícia Civil para entender todo o desenrolar desse caso. Um dentista e a auxiliar teriam colocado as digitais nesse material maleável semelhante a um silicone e esse material teria usado então para burlar o relógio ponto, colocando então ali o registro do ponto, quando na verdade a pessoa que deveria estar com o seu dedo normal ali digitando o ponto, não estava nesse espaço. Segundo o que nós conseguimos apurar aqui em Schroeder com as autoridades de segurança, as imagens das câmeras de monitoramento mostram o momento em que essa auxiliar entra na sala onde fica o relógio ponto de um posto de saúde aqui de Schroeder. Ela registra o ponto dela e cerca de 2 minutos depois ela sai da sala. Só que quando essas imagens são confrontadas com a folha ponto, mostram que no mesmo minuto também é registrada a batida de ponto do dentista. Mas nas imagens das câmeras de monitoramento, em nenhum momento o dentista aparece no posto de saúde para fazer então aí o seu registro de presença trabalhando no local. Outras imagens mostram ainda o dentista chegando em horário avulso pelas portas dos fundos nesse posto de saúde de Schroeder e indo direto ao consultório, sem passar pela sala ponto. As informações do município é que essa situação estava ocorrendo há cerca de 1 ano. Os 2 são servidores concursados aqui do município há mais de 10 anos. Eles deveriam cumprir 40 horas semanais de trabalho. A informação também é de que essa situação veio à tona depois de uma denúncia anônima de que o dentista não estaria no posto de saúde no momento em que pacientes aguardavam para serem atendidos. Nós conversamos com o secretário de saúde, que falou mais sobre essa situação para a gente. Olha só. Somente ela entrava na sala onde fica o relógio ponto. Então, nesse momento que batia o horário do relógio ponto, ele não se encontrava na unidade. Eles tinham um esquema muito bem montado, onde a auxiliar fazia toda a triagem, recepcionava esses pacientes, acolhia esses pacientes e marcava para horários que ele estava na unidade. A prefeitura, de forma administrativa, instaurou um processo disciplinar, que pode levar à exoneração dos 2, mas na esfera da Polícia Civil, eles foram levados e conduzidos presos à delegacia. Eles foram presos em flagrantes, mas depois, na audiência de custódia,
foram liberados. Já o material, esse silicone com as digitais, foi recolhido e encaminhado para a perícia para confirmar de quem era essa digital. Nós entramos em contato com a defesa, tanto do dentista quanto dessa servidora. A defesa disse que nesse momento não vai emitir comentários e que está ciente dessas acusações. É importante destacar também que o material encaminhado para a perícia vai trazer um laudo específico sobre essa situação. Caso que seguiremos acompanhando, Márcia. Com certeza, gente. É a máfia do atestado falso. Falamos outro dia sobre esse assunto. Milena Bender trouxe exemplo lá de Chapecó. A Secretaria de Saúde de Chapecó está pegando firme em função desses atestados médicos, atestados falsos. Aí é dedo falso. É surreal. Zamboni, por gentileza, vamos continuar. Quero o nome. Vamos dar um nominho. Mostrar a carinha do dentista, cara de pau, dessa mulher que fazia esse papel. Como é que aceita fazer um papel vergonhoso desse? Gente, isso não é um deboche com a nossa cara, com quem paga imposto dessa cidade, paga imposto para fazer o serviço lá do posto de saúde, do atendimento de saúde, do dentista. Vamos botar a carinha deles aqui. Eu fico pensando no advogado, você falou do advogado, o que a defesa vai dizer? Advogado sofre, viu? Porque o que o advogado vai dizer para defender esses dois? Que com certeza fazem parte de uma máfia, né? Deve ter muito mais gente fazendo isso, com dedinho falso. Por gentileza, siga acompanhando, vamos botar a carinha deles aqui. Vamos contar quem são eles, tá bom? Obrigada pelas suas informações, uma boa noite para você e até amanhã.